Olá, eu sou o Paulo Bonfim e esse é o Liderança Inovadora Insights, sua dose diária de liderança inovadora e insights poderosos para você, sua equipe e os seus negócios se tornarem cada vez mais competitivos. Eu quero comentar com você sobre uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Estava conversando com uma pessoa e que estava querendo uma proposta e falou assim: Paulo, eu queria uma ajuda para conseguir mudar a cultura da minha organização. Como é que eu faço? Eu falei: a gente tem que trabalhar a liderança. E ela falou assim: não, Paulo, mas veja, eu não quero mexer nos líderes, eu quero mexer na cultura da empresa, no jeito que as pessoas fazem as coisas. E eu achei excelente esse comentário, por quê? Porque ele retrata o que a maioria das pessoas pensa a respeito de cultura. Cultura é o que os outros fazem, não o que eu faço. Mas, dentro de uma organização, assim como dentro de diversos ambientes, né, que seja uma organização, que seja uma empresa sólida, como seja a sua casa, como seja um país, a organização é muito determinada por aquelas pessoas que estão na posição de liderança. E quando era garoto, né? Falando garoto, eu tinha 23 anos, né? Enfim. Eu fui morar na Inglaterra, eu trabalhei na Inglaterra. Então eu trabalhava na área de tecnologia da informação já há algum tempo. Eu quis ter uma experiência internacional, mandei alguns currículos para fora, fui chamado e fui trabalhar na Inglaterra. E eu acho até curioso, porque as pessoas me perguntam: Paulo, como que são os ingleses? E o que eu menos tive contato foram com ingleses. Eu conheci muitos indianos, os egípcios, australianos, a turma que eu andava era da África do Sul, era de um monte de lugar, porque esse projeto que eu trabalhei tinha gente de muitos lugares, muitas culturas diferentes. E eu adorava perguntar para as pessoas como funcionavam as coisas nos países deles, né? Como que funcionavam as coisas lá. E, e às vezes eu me via em conflito com isso, porque o que eles me falavam, como era muito diferente, principalmente, né, os países mais orientais, né, eles tinham uma cultura muito diferente da brasileira, né, ou mesmo da cultura dos ingleses, que ainda tinha algumas diferenças dos americanos, mas era muito diferente da nossa cultura. E eu tinha a sensação de que o que eles estavam fazendo era errado. Né? Eu era um garoto, era muito novo, né? Muito presunçoso em achar que o que a gente faz aqui era tudo certo. E numa das conversas que eu estava conversando, ele me explicando uma coisa com relação a casamento, como era diferente, eu falei assim: cara, mas não é possível, né? Tinha esse amigo egípcio. E eu falei: isso daí não dá certo, cara. Pô, isso é errado. Fazer desse jeito, funcionar desse jeito é errado. E ele falou para mim uma coisa muito marcante que me afetou profundamente. Né? Ele disse assim: Paulo, se na sua casa você tem uma televisão da Sony e eu na minha tenho uma televisão da Philco, o manual da sua televisão funciona para eu usar a minha? Eu falei: não funciona, não funciona. Então, cara, você segue as tuas regras no teu país, que eu sigo as minhas regras para o meu país. Né? E eu achei maravilhoso isso, né? E eu comecei a entender essa coisa da cultura, de ser diferente, de ser disseminada, mas do mesmo jeito que o manual dele não servia, o controle da televisão dele não servia no controle da minha. Ou seja, quem manda numa televisão não manda na outra. E se eu quero que as coisas mudem, eu preciso mudar o jeito de mandar, eu preciso mudar o jeito de entender. A mudança numa empresa, principalmente no que se trata a cultura, se refere à cultura, tem que vir de cima. É a liderança que tem que mudar. Por quê? Porque as pessoas não fazem só o que umas e as outras fazem, elas fazem o que o líder faz. Então, se o líder não tem uma postura proativa, se o líder não é educado, não é respeitoso, ou se o líder é respeitoso, educado, etc., ele vai construir uma empresa assim. Se o líder é o contrário, é assim que a empresa vai seguir. Porque as pessoas percebem: eu tenho que fazer o que esse cara faz, eu tenho que agir do jeito que esse cara age, eu vou dar valor para o que é importante para esse cara, para essa pessoa, para esse líder, para o meu gerente, para a minha coordenadora, para quem for. Então, quando você vê as pessoas, nós estamos com uma cultura que está complicada, não estamos gostando do que estamos vendo, não estamos gostando do que está acontecendo no dia a dia, não estamos gostando de como as pessoas têm falado, agido, respondido. A
liderança precisa mudar de postura, a liderança precisa mudar de entendimento, a liderança precisa se comunicar de uma forma diferente para transparecer aquilo que quer, mas principalmente para ser o exemplo daquilo que quer, para as pessoas poderem seguir esse exemplo, para as pessoas poderem caminhar por essa trilha e terem uma noção de que, ok, eu estou fazendo lá. Porque eu vou te falar uma coisa, se você fala para as pessoas fazerem uma coisa, diz que isso é importante e você faz o oposto, as pessoas vão começar a sacar. Vão ter a seguinte sensação, eu estou indo para uma cilada. Isso daí é uma roubada. Eu gosto de contar esse exemplo porque ele na verdade é um exemplo do muito que acontece com relação a essa coisa da cultura. Que é o quê? Empresas, eu vou dar um exemplo, contratam, por exemplo, ginástica laboral. Eu adoro ginástica laboral, acho maravilhoso aquele momento que todo mundo para, faz o exercício e tal. E eu trabalhei numa empresa em que, quando chegava o pessoal da ginástica laboral, apesar do andar ser gigantesco, nós víamos 4, 5, 6 pessoas fazendo ginástica laboral, num andar que tinha 200 pessoas, né? Numa sala, quer dizer, numa das salas tinha umas 200 pessoas. E por que a adesão era tão baixa? Porque não tinha nenhum gerente levantava para fazer ginástica laboral. Qual a mensagem que eles estavam dando? Isso não é importante. Do mesmo jeito que eu vi sistemas caríssimos que foram comprados, que o gerente não apoiava e não usava, eu já vi políticas que foram implementadas e que logo acabaram, né? Eu me lembro que fizeram uma campanha numa empresa que eu trabalhava fortíssima com relação à segurança dos dados, então para cuidar com o papel em cima da mesa, com deixar computadores travados, etc, para ver aonde que se fazia as reuniões, etc, para as pessoas não ouvirem o que estava sendo falado. E dali a pouco os caras estavam colocando reuniões nos corredores, mesas nos corredores e cadeiras, e fazendo reuniões de estratégia nos corredores, porque não tinha sala. Então gastou uma fortuna fazendo uma estratégia para dizer que a informação precisava ser segura e estavam falando das coisas estratégicas no corredor. Qual é a mensagem que está sendo passada? Então cultura tem tudo a ver com a mentalidade do líder, tem tudo a ver com a liderança. Se a liderança não tem a postura correta, adequada, as pessoas vão executar isso. Se a liderança tem uma postura correta e adequada, tem que fazer isso. Se a liderança não está percebendo essa transição, precisa ter um trabalho forte, precisa ter uma conversa, precisa mostrar e ajudar as pessoas a realizarem, começarem a sair do aonde estão para onde querem chegar. E é esse o trabalho que eu costumo fazer e que sinceramente dá um resultado maravilhoso. Por quê? Porque muitas pessoas não estão percebendo justamente esse gap. Então presta atenção nisso, toma cuidado. Quer mexer na cultura da tua empresa? Mexe na ação, na atitude, na postura dos líderes. E o resto da equipe vai te seguir, tá ok? Esse Liderança Inovadora Insights de hoje, espero que tenha dado umas ideias, você tenha visto aí algum cenário que você possa se encaixar. Se tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, deixa aqui, aproveita, se inscreve no meu canal, assiste mesmo, esse conteúdo vai estar no meu podcast, tem o meu podcast no Spotify, em outras plataformas, e espero que isso ajude você e sua equipe cada dia mais serem mais competitivos. Vocês merecem muito ter resultados maravilhosos, tá ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.